Vem cá, vamos falar sobre saúde agora? Você sabe que eu sempre me preocupo, né? A Manhã Total sempre se preocupa em trazer informações que vão te acrescentar, né? Que vão fazer você mudar o olhar para você e para as pessoas que te cercam. E nós temos dados que foram divulgados, né? Agora em fevereiro, que mostram o seguinte: até 2050, 35 milhões de pessoas terão algum tipo de câncer. O crescimento será de 77%. Presta atenção nessa matemática. E entre os desafios estão o acesso aos serviços de prevenção e ao tratamento. Eu vou conversar agora com o oncologista, o Dr. Rodolfo Gadia, que acompanha esses números. Os números estão ali no seu dia a dia, né, Rodolfo? Bom dia, obrigada mais uma vez. E o que levou a essa estatística? Quais são os fatores que levaram? Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado, Mônica, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Esse é um documento, né, da OMS. Dentro da OMS tem a equipe que faz os estudos de projeção. Certo. E dentro do câncer fizeram essa projeção e eles ficaram assustados. Essas projeções já vêm sendo feitas há mais tempo, só que viu que para até 2050 esse aumento, né, exponencial, 77%, é muito grande. Nossa. E aí eles enfatizaram no documento que basicamente pelo envelhecimento, isso não tem como, então o aumento da população com o envelhecimento da população, esse é um fator de risco que a gente não tem como modificar. Mas aí tem os fatores de risco que a gente pode, por isso que aí alertou e fazer a educação. Fatores de risco que a gente pode modificar: obesidade, aí enfatizou bem, sedentarismo, que é uma coisa diferente da outra, tem que movimentar, procurar controlar o peso. A questão da alimentação com ultraprocessados, alimentação muito industrial, tabagismo, que a gente sempre tem que reforçar, né? O álcool com moderação e a questão da poluição, na parte do documento é interessante, poluição ambiental que a gente está. Então são fatores externos, aquele fator externo que atua na nossa genética, né? Lesa lá a célula e causa o câncer. E aí nós temos no Brasil, diante desse estudo, eu quero trazer aqui para os nossos amigos os tipos mais comuns e gostaria que você comentasse. Câncer de próstata, assim, ali com uma previsão de casos absurda também, né, Rodolfo? É interessante porque isso reforça basicamente o que já é sabido, o envelhecimento, porque o câncer de próstata é um câncer basicamente da idade, mas está lá focado também com a questão do peso. Aí tem uma questão também racial, genética, mas é o peso e principalmente maus hábitos de vida. Eu costumo dizer assim, Mônica, que tudo que faz bem para o coração, ele protege do câncer. E tudo que faz mal para o coração, se você for ver, dá câncer. Então, por isso que um corre juntinho com o outro e o medo é da previsão, pela questão do envelhecimento e das boas estratégias, né, de aumentar a sobrevida em população com problema cardiovascular. O câncer, em algum momento, empatar ou ultrapassar nas causas de mortalidade em relação às doenças cardiovasculares. E a gente tem também ali os casos, né, de câncer de mama, ali 94.728 casos. E aí está ligado a uma coisa que esse estudo traz também, Rodolfo, que é justamente como garantir o acesso à prevenção, que no caso do câncer de mama, né, exame, mamografia, né, e acesso também ao tratamento, porque isso é um desafio, não é, Rodolfo? Um grande desafio, você colocou bem, sabe, Mônica? Porque a gente tem que sempre reforçar a questão do acesso à prevenção e o ideal mesmo é prevenir de não ter o câncer. Exatamente. E esse é o ponto, se a gente tiver que pensar em políticas públicas, o maior investimento é ali, o início, né, na base, na educação para não desenvolver o câncer. Mas enfim, tendo o câncer, aí é ter esse acesso rápido. A maioria da população, porque a gente tem que também reforçar que 80% da população, em média, da população brasileira depende do SUS. Exato. E aí tem que ter o acesso ao exame para detectar o câncer. Então aconteceu, o câncer está lá, então tem que detectar ele de uma maneira mais inicial, precoce possível, que é onde a gente encontra as maiores possibilidades de cura. Então o câncer, assim, achou ele no começo, é muito bom de tratar e quase a maioria tem cura. Ele espalhou, está mais avançado, aí é muito mais difícil de tratar, muitas vezes não tem cura e aumenta o custo. Você vê que é interessante a matemática, né? E a gente tem ali um outro tipo de câncer também, que é o colo retal. Tem a ver
com essa questão do estilo de vida que você falou pra gente aqui agora há pouco? Porque tem Tudo um a ver, aumento né? de casos. Tem, não tem? Colo retal, principalmente o colo retal é base, assim, é questão do peso, sedentarismo, também do envelhecimento, mas a alimentação. Carnes processadas, a alimentação, né, que a gente vê muito industrializado, com muito conservantes, corantes e a alimentação com a carne vermelha. Isso já é bem documentado em relação ao câncer de colo, principalmente a carne animal, vermelha animal processada. Embutidos, né? Tudo que é bom, né? Mas aí tem que ser com moderação. É verdade. Hambúrgueres, salsichas, tem que ter esse equilíbrio, bacon, né? tudo tem que ter o equilíbrio. E ali não temos um outro tipo de câncer, mas que também demonstrou-se, assim, o pessoal demonstrou uma preocupação, que é o de pulmão, que voltou a liderar no Brasil, não foi? Isso. O pulmão, ele é interessante, que o pulmão vem também, a gente vem colhendo, olha só, plantou lá atrás o hábito do tabagismo, aí já viu, aí vai acompanhando, viu que, nossa, hoje faz muito mais mal e gasta-se muito mais, então tem que regulamentar, regrar o uso do tabaco e estimular o abandono. E tem essa outra discussão de fortalecer, não porque tem um comentário agora do vapor de entrar para tratar o abandono. Quem usa cigarro usa o vapor porque é uma redução de dano, de risco, só que é o perigo. Porque muita gente entra na dependência da nicotina com o cigarro eletrônico, o vapor, e não o tabagismo oficial. Mas enfim, o câncer de pulmão ele é muito mortal. Porque a pessoa, às vezes, tem sintomas, ele fuma, ele tosse cronicamente, às vezes ele adoece e ele associa tudo ao hábito de fumar. Aí quando ele dói, tosse e escarra um pouquinho de sangue, tem um sintoma mais evidente, aí ele vai no médico e o tumor já está mais avançado. Até emagrecimento rápido também, Isso. Então ele mata mais do que o câncer de próstata e mama e intestino juntos. Você entendeu o tanto que é grave ainda a questão do câncer de pulmão. Ai, deixa eu ser amiga, por favor, se você está fumando, para de fumar. Para de fumar. Pelo amor de Deus, né? E tem políticas, né, para abandonar o tabagismo pelo SUS. Então. O SUS tem muitas políticas em relação à questão de proteção do câncer, né, abandono do tabagismo, a mamografia, apesar que ela é um pouco, a distribuição é um pouco concentrada nos grandes centros, mas tem. A vacina para o HPV, exato, o exame Papa Nicolau. Então, isso tudo é muito importante, a população estar ciente, atento para ou detecção precoce ou a prevenção. Eu tenho essa questão, a gente tem essa questão dos exames de mamografia, que às vezes muitas mulheres esperam demais na rede pública, né? Hoje, essa espera, você tem uma noção de quanto é essa espera? Quer dizer, elas esperam ali, sei lá, foi detectado, tem que fazer mamografia, enfim. Isso demora mais de meses? E, portanto, é que tem aquela lei lá dos 30 dias. Dos 30 dias. É complicado, porque sempre tem, né, estudos a respeito disso e é sabido. Quem tem câncer tem pressa, é um slogan que todo mundo usa, porque descobriu, aí tem que correr mesmo, tem que fazer diagnosticou na fase mais precoce, tem que agilizar para tratar o mais breve possível. Aí você perguntou do acesso ao exame. Às vezes espera um pouco mais mesmo. Só que a pessoa tem que procurar as informações, procura o sistema de saúde, a UBS, perto da sua casa, procura assistente social, vendo que detectou aquela paciente está lá de risco, já tem aquele nódulo, eu acho que ela pode entrar numa questão de prioridade para fazer esse exame e continuar o tratamento. E o Uberlândia é muito bom, se a gente for comparar em relação aos outros, aqui é muito bom, apesar de todas as dificuldades. Né? A Marilda pergunta, quem parou de fumar há 40 anos ainda corre perigo de desenvolver um câncer do pulmão? É uma boa pergunta. Diz que para risco cardiovascular tem um certo período em que a pessoa elimina todo o risco e fica mais igual. Para câncer, não tem ainda uma informação assim bem consolidada para falar que ela não tenha mais risco. Só que ela diminui bastante o risco de ter câncer, mas uma vez que fumou, a questão genética lá na célula, né? Uma vez que agrediu, ela pode ter predisposição para desenvolver, mas nem todo mundo que fuma vai ter câncer. Tem que ainda ter aquela condição genética. Ah, mas então por aí, eu fumo, 30% só dos fumantes vão ter câncer, mas o inverso é assim, 90% de quem está tratando um câncer de pulmão, fumou. Entendeu a questão da estatística? Então, por isso que a gente viu, é relacionado, cigarro está relacionado a câncer de pulmão, então tem que falar em parar de fumar.
Hoje eu vou aconselhar algumas pessoas do meu meio. Rodolfo, muito obrigada. Você sempre trazendo de forma clara, né, esse cuidado que a gente tem que ter. Muitas pessoas aqui comentando, inclusive uma amiga que está passando pela situação, mas está tratando e vai dar tudo certo. Obrigada, tá? Obrigado. Bom fim de semana para você, Você viu? também. Dr. Rodolfo Gadia, ele que é oncologista com a gente aqui hoje, falando mais uma vez sobre esse alerta em relação ao câncer. Vamos